Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10, onde nós lemos o seguinte: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É necessário relembrar aos nossos ouvintes que este livro de Eclesiastes não está a falar na perspectiva do divino, mas sim na perspectiva de alguém que não conhece Deus. Então é necessário nós termos isso presente quando lemos textos no livro de Eclesiastes deste género, dizendo que no além, afinal de contas, não acontece nada. Isto não é verdade e contraria todo o ensino bíblico. Nós sabemos pela Bíblia, sem dúvida alguma, que a vida eterna é algo fascinante. E aqui Salomão simplesmente está a refletir o pensamento materialista. É fundamental nós entendermos isso para não podermos afirmar, ou não virmos a afirmar, que a Bíblia tem erros na sua essência. Temos sempre de entender o propósito para o qual os livros foram escritos. Temos de entender a razão pela qual Deus permitiu que determinados pensamentos fossem escritos na sua própria palavra. Por isso há aqui, de alguma forma, uma ideia interessante, apesar de que a razão pela qual ela é ensinada não é correta. Temos aqui esta ideia, um princípio interessante, de tudo quanto nos vier à mão para fazer, fazê-lo conforme as nossas forças. Ou seja, estarmos envolvidos, empenhados, dedicados àquilo que é o nosso trabalho. Isto é algo importante. Isto é, de facto, um ensino que deve ser atendido, por um lado. No entanto, temos de compreender que as motivações ou as razões pelas quais este ensino é dado não devem estar no nosso coração. No sentido que, afinal de contas, temos só uma vida e rapidamente vamos desaparecer daqui, por isso vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Essa não é a motivação correta para nós podermos nos envolver no trabalho. Nós temos de entender que tudo aquilo que nós realizamos deve estar em concordância com os ensinos de Deus, porque podemos observar facilmente na Bíblia que efetivamente Deus cuida de nós, Deus está ao nosso lado a cuidar de tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós necessitamos. Se nós olharmos, por exemplo, para o Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, vemos ali que Jesus alimentou uma multidão. O povo estava com fome e diz lá o texto bíblico que eram cerca de 5.000 homens, para além das mulheres e das crianças. E efetivamente Jesus cuidou daquela multidão, alimentando toda aquela multidão, sem que alguma dela tivesse feito algo para poder ser alimentada. Foi pura ação de Deus. Não havia dinheiro para comprar alimento para aquela gente toda, não havia alimento ali no deserto, não havia nenhum hipermercado ali perto, ou um shopping onde pudessem ser feitas as compras, mas, no entanto, Deus providenciou alimento para todas estas pessoas. Com base em quê? Com base em 5 pães e 2 peixes. Algo que uma pequena criança ofereceu para que pudesse ser útil nas mãos de Deus. E, efetivamente, Jesus Cristo mostrou que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o grande Deus que cuida de nós. E o Mestre fez ali um milagre da multiplicação daqueles pães e daqueles peixes. E toda a multidão foi alimentada. Eles colocaram então à disposição de Jesus aquilo que tinham. E, efetivamente, Jesus multiplicou. No trabalho com Deus, ainda hoje, devemos ter esta atitude de perceber que podemos colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos e somos, e Deus irá multiplicar. Realmente, quando nós temos esta compreensão da vida,
então as coisas mudam de uma forma tremenda. Nós temos de entender que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes não eram nada para mais de 10.000 pessoas, 5.000 homens, mulheres e crianças. Não era absolutamente nada, mas mesmo assim, Deus é tão simpático para connosco, Deus é tão bondoso para connosco, que Ele até nos faz seres que nos sentimos ser úteis nas suas mãos. Parece que se Deus não tivesse aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, parece que quase o milagre não aconteceria, mas isso não é verdade. Nós sabemos que Deus tudo pode. Eu creio que Deus, ao trabalhar connosco desta forma, é mais ou menos como eu faço com os meus filhos. E vocês sabem que eu já tenho dado exemplos do meu relacionamento com os meus filhos, porque eu tenho aprendido muito com eles acerca de quem Deus é. Se eu, quando tenho alguma tarefa lá em casa para fazer, às vezes eles vêm, os 3, o Natanael, o Josias e a Débora, e disponibilizam ajuda para mim. Muitas vezes essa ajuda vem dificultar mais o meu trabalho do que facilitar. Mas como eu gosto de estar com eles e, essencialmente, quando eu tenho algum tempo disponível para isso, então eu permito que eles venham e me auxiliem. No final, eles ficam todos satisfeitos porque puderam realizar alguma coisa importante. A maior parte das vezes eu tenho que ir corrigindo, muitas vezes até desfazendo o que eles fizeram e refazer tudo de novo. Mas o importante é que eles se sentem úteis nesse envolvimento, nesse trabalho. E Deus faz o mesmo connosco. Deus poderia fazer a sua obra bem mais depressa, bem mais eficaz, sem nós do que connosco. No entanto, Ele escolheu-nos para nós sermos seus cooperadores. Ele escolheu-nos para nós fazermos parte desse projeto que Ele tem de levar a boa nova do Evangelho à humanidade. E é verdade que este Deus bondoso nos permite que nós nos envolvamos neste serviço. Por isso, tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer, façamos conforme a nossa força. No entanto, como eu já disse, não por causa das motivações, porque no além para onde nós vamos, há serviço. O livro de Apocalipse nos fala disso. Diz que nós vamos servir a Deus, vamos estar envolvidos em tarefas. Há conhecimento. A Bíblia é muito clara que o além é muito rico. E mais uma vez aqui Salomão está a falar numa perspectiva de quem só olha para a vida natural, para aquilo que está debaixo do sol, como ele diz agora no verso 11 deste capítulo 9. Ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros os prémios, nem dos talentosos a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Mais uma vez, esta é a perspectiva de quem não conhece minimamente a ação de Deus. É a perspectiva do homem fatalista. É a perspectiva de um homem que está profundamente deprimido e olha para a vida como sendo efetivamente uma desgraça. Realmente as pessoas, por vezes, olham para a vida assim. Dizem, bem, tudo acontece por acaso, tudo acontece porque tem de acontecer, e esse pensamento é um pensamento fatalista, assenta que nem uma luva na nossa tradição portuguesa. Nós, portugueses, temos por natureza, quase genética, essa atitude fatalista, que realmente o bem e o mal acontece assim meio por acaso, sem que ninguém tenha trabalhado para tal. E esta perspectiva de que os talentosos não vão alcançar vitória, afinal os sábios nunca terão condições materiais confortáveis, que os prudentes nunca terão de facto uma vida estável, mas afinal quem tem essa vida são os corruptos, os que provocam maldade à nossa volta. Essa é uma mentalidade fatalista que precisa ser contrariada. É uma mentalidade que não provém dos céus. Deus de facto é um Deus justo. É um Deus que age em nosso favor. E vale a pena mantermos-nos dentro da justiça, dentro da verdade. Eu creio que, apesar de, por vezes, levar algum tempo, alguns anos até, a que a justiça se faça, a que a verdade seja declarada, eu creio que vale a pena nós prosseguirmos esse caminho. Porque a médio e longo prazo, Deus fará justiça. Deus trará a verdade à tona. E por isso mesmo eu creio que este texto que nós acabamos de ler não reflete de forma alguma um relacionamento com Deus, não reflete de forma alguma a nossa vivência diária. É necessário que cada um de nós possa efetivamente perceber que Deus está ao nosso lado. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa
Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus que está de facto interessado na nossa vida. O verso 12 aqui do capítulo 9 ainda prossegue: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Para este autor, a vida é como a vida de um peixe, ou de um pássaro, ou de um animal qualquer. É uma vida que está aqui por acaso, vivemos por acaso, e pode acontecer que por acaso a nossa vida é destruída de uma forma iminente. No fundo é a perspectiva do homem natural, daquele homem que vê as coisas meramente na perspectiva daquele que está debaixo do sol. Podemos dizer que as coisas aparentemente até são assim. Aqueles que têm uma perspectiva meramente materialista poderiam dizer, ok, nada acontece então que não seja exatamente isto. Mas na realidade, quando nós temos a nossa vida na dependência de Deus, Deus é um fator determinante para aquilo que nos sucede. E Deus, sem dúvida, é aquele que está mais interessado na nossa vida. Por isso, determinadas situações ocorrem na nossa vida para que nós possamos crescer. Há situações que nós não compreendemos. Eu tenho que confessar-te que eu próprio não compreendo todas as coisas que acontecem na minha vida. Há determinadas situações que ocorrem que eu não consigo entender. Mas uma coisa eu sei, Deus é bom. Deus tem um caráter generoso. Deus é um Deus que dá a segunda oportunidade. Deus é o Deus que nos quer fazer nascer de novo. Deus é o Deus que está ao nosso lado na hora da angústia. É o Deus que habita no meio daqueles que estão contritos e abatidos, diz o livro de Isaías. É aquele Deus que está ao nosso lado para nos consolar. É aquele Deus que enviou o seu Espírito Santo para ser o Consolador na hora da angústia. E este é o nosso Deus. E por isso mesmo, conhecendo o caráter de Deus e olhando para as circunstâncias, eu percebo que, ainda que eu não entenda todas as circunstâncias, eu percebo que o caráter de Deus está presente. E é essa confiança que me faz caminhar, mesmo quando ando pelo vale da sombra da morte. Porque o texto bíblico nos diz, no Salmo 23, que eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Este é o nosso Deus que muitas vezes permite que o vale da sombra da morte aconteça, mas ao mesmo tempo é aquele Deus que está ao nosso lado nesses momentos difíceis. Esta é a grande diferença entre aquele que vive debaixo do sol e aquele que vive na perspectiva do divino, na perspectiva do eterno, na perspectiva da relação com Deus. Eu gostaria de continuar o texto bíblico aqui, deste capítulo 9 do livro de Eclesiastes. O verso 13 e os seguintes dizem ainda: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol e foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que haviam poucos homens. Veio contra ela um grande rei e sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um pobre homem, porém sábio, e que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. E ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas da guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Temos aqui um relato extremamente interessante. Um relato que nos fala acerca de um cerco a uma pequena cidade. E um relato que nos mostra a importância da sabedoria. Apesar da sabedoria ser desprezada pela maioria das pessoas, ela faz toda a diferença no bem-estar e na paz de uma cidade. E é fundamental que nós entendamos isto. Nem sempre seremos louvados pelos atos de sabedoria. Por vezes uma pessoa vive uma vida inteira a praticar boas atitudes, dar palavras sábias, ter um comportamento adequado, mas no momento de fraqueza da sua vida faz algo errado e o que é valorizado é aquilo que é errado. A sabedoria é esquecida, os atos de valentia são apagados. Mas, no entanto, vale a pena caminhar nesse terreno. Vale a pena porque é um terreno seguro.
É um terreno que traz sucesso não só a cada um de nós, mas àqueles que convivem conosco. E depois levanta aqui uma questão extremamente pertinente. A questão do pecado. Um homem corrupto, alguém que faz algo de errado sem ter em consideração os outros. E o texto bíblico é-nos muito claro, dizendo que um só pecador destrói muitas coisas boas. E efetivamente, quando nós olhamos para a corrupção no nosso país, quando verificamos situações de infidelidade conjugal, quando verificamos situações que realmente são prejudiciais a terceiros, verificamos que um só pecador realmente faz muitos estragos. Podemos ver nações inteiras que ficam desconfiadas, que não têm confiança, não querem investir, não se querem envolver, não querem de facto caminhar, na verdade, sentem que não vale a pena lutar pela justiça, porque talvez um ou dois estão a viver de uma forma corrupta, enganosa e aparentemente parece que estão a prosperar. Eu creio que este texto bíblico aqui é verdadeiro. Um só pecador destrói muita coisa. Se analisarmos aquilo que acontece nas famílias, quando alguém pratica um ato de infidelidade conjugal, seja o marido, seja a esposa, o prejuízo que isso causa nos filhos, o prejuízo que isso causa nos pais, o prejuízo que isso causa nos familiares e amigos que estão à volta, efetivamente é algo que destrói muita coisa. Precisamos tomar atenção à sabedoria, à nossa ação, à forma como nos conduzimos para realmente podermos viver vidas que fazem sentido, vidas que constroem algo à nossa volta, vidas que não são baseadas na força, nem nas armas, mas na sabedoria. É por isso que o texto bíblico nos diz que não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Consta que o próprio Napoleão Bonaparte, enquanto era vencido e derrotado na ilha de Santa Helena, ele refletiu seriamente sobre a conquista das armas. E chegou ele mesmo a dizer que só Jesus fez e faz verdadeiras conquistas. Só Jesus alcançou verdadeiras vitórias, porque são conquistas e vitórias com base no amor. Napoleão chegou mesmo a dizer que fazia só pouco tempo que ele havia estado à frente do seu exército e aqueles homens, diante desse momento, até estavam prontos a dar a sua vida como soldados por Napoleão. Mas assim que ele foi retirado da frente de combate, qualquer soldado não daria a sua vida por Napoleão. E por isso mesmo ele chegou à conclusão que Jesus, de facto, foi o maior líder de todos os tempos. Porque depois de 19 séculos da sua desaparecimento sobre a terra, as multidões dos seus seguidores fiéis continuam dispostos e prontos a dar a vida por Cristo Jesus, pelo seu Mestre. E isto realmente é um Mestre que conquista o coração da humanidade, porque o faz através do amor e não da força, não das armas, não da violência. É por isso que a sabedoria é mais importante do que as armas, do que a guerra. O verso 18 aqui do nosso texto bíblico ainda nos diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas boas coisas. Esta foi então a conclusão desta reflexão que Salomão aqui faz conosco, mostrando exatamente isto, que é importante para cada um de nós perceber que até boas coisas às vezes podem ser utilizadas para a destruição quando são colocadas nas mãos de um pecador. Olhemos para aquilo que aconteceu com a Segunda Grande Guerra, com Hitler e toda a destruição que ele causou. Olhemos, por exemplo, para aquilo que acontece quando uma coisa boa, como a energia atômica, por um lado, que produz grandes quantidades de energia para as cidades, colocadas nas mãos erradas, podem destruir milhões de vidas. Mas nós agora vamos voltar aqui ao livro de Eclesiastes, no capítulo 10, o verso 1 diz: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Vejamos aqui como de facto este exemplo bastante interessante que Salomão traz aqui. A sabedoria misturada com falta de bom senso não pode casar. É uma coisa que é uma aberração. É como o perfume quando exala um mau cheiro.
E efetivamente, quando nós vemos pessoas sábias a dizer barbaridades, a fazerem coisas que são horríveis, e nós temos cá no nosso país algumas pessoas muito sábias a agir desta forma, realmente é um perfume que cheira mal. Precisa de ser lançado fora, precisa de ser rejeitado, porque efetivamente não está a produzir boas coisas. O verso 2 ainda diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Ou seja, aquele que não é sábio, ele facilmente se deixa apanhar na sua falta de sabedoria. E ainda diz o verso 4: levanta-te contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Vemos aqui algo extremamente importante, um ensino bastante significativo, mostrando que se há de facto uma situação de tensão, uma atitude que realmente não está em concordância, vale a pena ficar como pacificador. Aquele que tenta, de alguma forma, reconciliar as partes. Não é alguém que finge que as coisas não aconteceram, não é isso. Não é alguém que volta às costas e vai embora, também não é isso. Vemos aqui que o ficar presente, o ser responsável pelos seus atos, conduz efetivamente ao serenar dos ânimos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.